todo mundo, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao canal Educação, a mais uma aula de arte aqui, né, com o professor Adeildo. E vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. A gente estava falando já de umas características, né, de arte urbana e tudo mais. E hoje a gente vai entrar no aspecto mais musical. A gente vai falar de música tradicional local, a música tradicional piauiense. Hoje são 24 de agosto. Vamos começar então. Quando a gente fala de música tradicional, gente, assim, essa aula ela vai ser dividida dessa forma. Hoje, música tradicional. Na próxima aula, salvo engano, a gente vai falar de música mais contemporânea, né? Música moderna piauiense. E quando a gente fala de música tradicional, é claro que a gente vai passar por expressividades, né, artísticas musicais, que vão incluir aí também algumas danças, né, que são acopladas, porque tradicionalmente, né, no nosso folclore, nas nossas tradições populares, muitas dessas músicas tradicionais vêm acompanhando um tipo de dança folclórica, né, de ritmação, né, no estilo dançado. Vamos começar aqui, né, algumas expressões artísticas musicais piauienses, a marujada. Bom, professor, marujada, então isso tem alguma coisa a ver com marujo, com mar, com marinheiro? Vamos ver. A marujada representa a história de uma nau perdida. Bom, vocabulário aí, né? Nau. Nau é o mesmo que navio, é o mesmo que embarcação. Então, sim, marujada, né, vai ter a ver com marujo, com marinheiro. Então, vai contar a história de uma nau perdida, de um navio perdido, que por sorte é encontrada graças à intervenção de Nossa Senhora. Por isso os dançarinos vão usar roupas remetendo aos trajes dos marinheiros. Também conhecido como fandango, né? Esse tipo de folguedo traz elementos ibéricos, ou seja, lá da Península Ibérica, aquela região da Europa que compreende a Espanha e Portugal, e é importante representação do folclore brasileiro. Na encenação, 2 cordões de dançarinos puxam a réplica de um pequeno barco à vela. Se é marujada, né, tem que ter a representação da nau. Eles seguem o ritmo do balanço do mar e da quebrada das ondas, batendo uma espécie de lata enquanto dançam. E enquanto dançam, os personagens gritam frases relacionadas à vida no mar e descobrimentos marítimos. Alguma dessas coisas que eles falam é: somos marujos do mar e marinheiros somos, né, para embalar instrumentos de corda. O ritmo tocado geralmente é uma marcação, certo, com instrumentos de corda e de percussão. Essa música ela é tradicional de origem de raiz, né, portuguesa. A gente sabe que o Nordeste do país ainda é a região de mais força na representação, né, das tradições portuguesas. Por quê? Porque depois da abolição da escravatura, em 1888, e com a política, né, de trazer estrangeiros para trabalhar nas fazendas do sul do país, do centro-oeste sul, onde vieram italianos, alemães, japoneses, aquela região toda ali, que tem São Paulo, em Rio de Janeiro nem tanto, em São Paulo, sul de Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles foram modificando as suas tradições portuguesas para essas tradições vindas de outras partes da Europa. Por isso que lá é muito forte as tradições alemãs, italianas, né, e das comunidades japonesas. O Nordeste se manteve intocado, digamos assim, desde a colonização portuguesa, e muitas das representações que tem aqui, são, né, de referência ainda portuguesa, mesmo a religião, né, a Igreja Católica é ainda forte no Nordeste. Quando eu digo ainda forte, porque a gente sabe que o país está passando por uma transformação, né? As comunidades cristãs não católicas estão crescendo cada vez mais,
E pela primeira vez na história, o Brasil não tem mais, né, na sua grande maioria, essa representação católica, mas ainda é o maior país católico do mundo. Vamos lá então. Temos o reizado, que também é de tradição portuguesa. É uma dança típica festejada no Natal até o Dia de Reis. É bom deixar marcado que a música que vem acompanhando essas danças, elas são parecidas, né? É sempre uma corrente melódica, né, com um acompanhamento percussivo. Então, no dia 6 de janeiro, no Dia de Reis, na qual pessoas mascaradas cantam músicas de chegada e de despedida. Nele aparecem diferentes personagens, como o Jaraguá, a Caipora, a Cigana e o Burrinha, que seguem ao som do violão, sanfona, banjos e outros instrumentos, tocando músicas tradicionais, de origem, né, de raiz portuguesa, ou tocando músicas já mais transformadas, né, as músicas locais transformadas, como o forró mesmo, o baião, o shot. No norte do Piauí, a comemoração é famosa no município de Boa Hora, onde tem até disputa entre os melhores grupos de reizado. Aqui o que a gente chama de reizado é uma festa, né, de Dia de Reis, e nela se apresenta também a dança do boi bumbá. Vai aparecer esses personagens aí do boi bumbá. Por isso eu vou deixar aqui junto os dois, né, o reizado e o boi bumbá. Não vou falar do boi bumbá porque basicamente aqui é a mesma representação. E a música vai ser a música tradicional, né, dessas festas, trazida de Portugal e transformada aqui. Temos o cavalo piancó. Hoje em dia se fala pouco. Eu lembro que quando eu estava na escola, há 84 anos, se falava bastante das tradições piauienses e a gente ouvia muito falar do cavalo piancó, estudava e até fazia representações, né, na escola do cavalo piancó, que nem a gente fazia com quadrilha. Mas o cavalo piancó nasceu pelas mãos dos negros do município de Amarante, às margens dos rios Canidé, Parnaíba e Mulato, para espantar o sono. Vejam bem, para espantar o sono, eles criam uma dança do cavalo piancó. Motivo de orgulho na cidade, lá de Amarante, né, faz parte de sua cultura preservada entre as gerações. Na dança, casais se colocam em círculos e imitam o trote do cavalo. Os passos vão alternando a velocidade, de moderada para rápida, improvisando a coreografia conforme a música. E o acompanhamento da música muda um pouco o ritmo, mas é o mesmo acompanhamento dessas mesmas danças tradicionais. Então, até aqui, o que eu posso dizer, o que pode se observar, é que a música tradicional piauiense vai estar ligada diretamente às tradições das raízes folclóricas portuguesas desenvolvidas aqui, ok? Usando os mesmos instrumentos, geralmente sanfonas, a bumba, flauta. A dança típica das festas juninas em todo o Brasil, né, a quadrilha, vai carregar referências caipiras e mulatas. Aí entra o forró, que é o hino do Nordeste, né, o ritmo mais característico do Nordeste é o forró. A quadrilha vai surgir mesmo nos salões parisienses do século XVIII, não desse jeito aqui que a gente conhece, mas a dança em si, a formação da dança. A música com certeza é diferente, mas a formação da dança vai ter origem, né, na França do século XVIII. A indumentária colorida faz conjunto com os movimentos guiado pelo narrador da dança. Isso hoje. A gente está falando aí de quadrilhas juninas profissionais, como a gente vê hoje em dia, né, nos grandes festivais aí de quadrilhas juninas. Mas a quadrilha mesmo, tradicional, ela não é tão trabalhada, né, ela não é tão assim, como é que eu vou dizer, tem tanto efusividade de outras. Tá difícil o negócio. As quadrilhas mais modernas, elas têm um trato de showbiz, sabe?
de apresentação de um show mais efusivo, mais trabalhado, né, com uma produção maior. Então, influencia na coreografia e nos movimentos dos dançarinos a questão da roupa, que vai virar um padrão, né, em todas as apresentações, mas antes a indumentária era simples. Roupa mesmo dita do campo, certo? A questão da contação da história do casamento, isso vai mudando de quadrilha para quadrilha, e nos festivais de quadrilha contemporâneos ficou cada vez mais complexo. É tipo um show à parte, certo? Bom, hoje a quadrilha ganhou elementos carnavalizados, tem isso também, né? Roupa mais extravagante e até concurso entre os melhores grupos. Isso aqui já tinha, concurso entre os melhores grupos já tem um tempo que tem. Mas aí a questão de transformar a coisa num show para o turista ver. Como é o desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, por exemplo, ou o show, né, do Boi Bumbá em Parintins, na região amazônica. Aí criou-se todo um mercado em torno disso para fazer a quadrilha também transparecer essa pujança, né, de showbiz. Aí o forró é a música tradicional que acompanha. Temos a dança de São Gonçalo, originária de Portugal, né? Ela é praticada em alguns locais do interior de Amarante, do Piauí, com registros também no Paraná. Então, do Piauí, esse registro, e também lá no sul, né, no Paraná. A cerimônia que envolve reza e procissão acontece em torno da imagem do santo, de São Gonçalo. A dança acompanha a música de viola e é dividida em partes, chamadas de voltas. No Paraná, essas voltas têm nomes especiais, como marca-passo, parafuso, e despontam confissão e casamento. Se é toque de viola, vai ter ali com certeza um acompanhamento também percussivo, certo? Adiante. Esse aqui eu confesso que eu não conhecia. Eu fui pesquisando e aí encontrei esse balandê, que é uma dança de terreiro com ascendência negra vinda dos escravos, que foi criada pelo mestre Luiz Pereira de Andrade, o Zé Coelho. É típico de Monsenhor Gil e Lagoinha do Piauí. A dança típica reúne adeptos e diferentes gerações, e sua grande roda é animada e dançante. Por causa do aspecto da indumentária, que é uma saia bem rodada para as moças, é provável que essa definição, né, de dança e de música venha da influência do tambor de crioula, que é comum no Maranhão. Mas assim, se é uma dança vinda dos escravos, então a percussão é que vai ser forte no acompanhamento. Então faz parte da indumentária musical tradicional piauiense, esse reforço percussivo que vem, certo, da influência africana. Então aqui com certeza tambores, atabaques e chocalhos. Saindo da questão mais folclórica, aí a gente vai avançar um pouquinho na música mais tradicional com influência puramente europeia. Não só, porque as primeiras, né, que eu falei, que eu mostrei para vocês, essas danças elas vêm de raiz folclórica europeia, sim, porque é portuguesa. Mas de outras partes da Europa também foram influenciantes, né? Fizeram influência aqui. Aí tem a chamada música tradicional erudita, né? A chamada música clássica. E com essa inserção apareceram muitos grupos, como por exemplo os grupos de bandolins de Oeiras. A origem foi na década de 1930, quando foi formado um grupo de moças para o aprendizado do bandolim, lá em Oeiras. Esse coletivo inicial, chamado de Grupo A Voz do Coração, se apresentava frequentemente em saraus pela cidade. Então a gente vê aqui na foto o grupo atual, né, dos bandolins de Oeiras, inicialmente formado por senhoras. A última delas, salvo engano, faleceu durante a pandemia. Ela já tinha mais de 80 anos. Na década de 1980, o grupo foi formalmente instituído com a denominação de Bandolins de Oeiras.
E desde então vem se apresentando em festivais em outras cidades. Em 2005, ano em que gravaram um CD, o grupo recebeu a medalha Ordem do Mérito Cultural, que tem por finalidade premiar personalidades nacionais e estrangeiras que se distinguem por suas relevantes contribuições prestadas à cultura. Então a gente tem no nosso estado várias expressões, né, diferentes de música local, de música tradicional. Não é só, quando você fala de música tradicional no Piauí, a gente não vai ver só o trio zabumba, sanfona e triângulo, né? Não é só o forró que nos representa. A gente vai ver aqui também outros exemplos, né, da chamada música erudita, que vai compor também a nossa música tradicional. Aqui no município de Oeiras, né, no estado do Piauí, também deverá receber o título de Capital Nacional dos Bandolins. Olha só, já deve ter recebido, porque essa notícia aqui é de 2018. Foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e do Esporte o projeto de lei no Senado, né, em 2018, que concede o título à cidade. Então, por causa desse histórico dos bandolins de Oeiras, e está aqui a foto das primeiras componentes do grupo, as senhoras que faziam apresentações com os bandolins, numa entrevista no programa Jô Soares, inclusive fizeram bastante sucesso na época da entrevista, o grupo, né, recebe esse título de capital, o grupo não, a cidade, por causa do grupo, a cidade de Oeiras, recebe o título de capital nacional dos bandolins. O que me deixa curioso é o fato de ainda esse tipo de instrumento não ser divulgado, na verdade, no nosso estado, já que ele é característico daqui por conta do grupo, né, que se apresentava com eles. Essas senhoras, elas já faleceram, né, tem um tempo já, e elas são as primeiras, são as precursoras desse grupo. Eu vi uma apresentação delas no Teatro 4 de Setembro, aqui em Teresina, alguns anos atrás, e era realmente fantástico. O grupo continua, né, com a galera mais nova e continua mandando o seu recado. Do grupo de bandolins de Oeiras, a gente passa para o Posidônio Queiroz, o amante das artes. Já ouviram falar de Posidônio Nunes de Queiroz? Bom, ele foi um oeirense, olha aí, outro oeirense, mais conhecedor das coisas de Oeiras. Eu vou falar aqui dele, mas já vou adiantando que o grupo de bandolins de Oeiras surgiu por influência dele. Ele foi um dos professores, né? Resolveu ensinar bandolim para aquelas senhoras. Bom, a primeira capital do Piauí, o homem de jeito manso, educado e humilde, viveu 93 anos se dedicando à arte, à música e à história. Autor de notas e partituras de 11 valsas e 2 hinos. Sim, a gente tem piauiense, compositor de valsas e de hinos. O flautista é a memória musical da cidade, berço cultural do estado do Piauí. Posidônio Queiroz é tido também como patrono da música erudita piauiense. Esse rapaz aí que está na foto. Posidônio era um homem culto, dotado de um vasto conhecimento e de inúmeras profissões que adquiriu através da formação autodidata. Dentre elas podemos elencar advogado, professor, conferencista, jornalista, historiador, filósofo, crítico literário, músico, cronista e poeta. Posidônio Nunes de Queiroz nasce junto ao movimento cultural em Oeiras, em 17 de maio de 1904, no seio de uma família humilde, em uma cidade no sertão piauiense. O filho dos agricultores Raimundo Nunes Queiroz e Francisca Soares de Queiroz foi sinônimo de luta e sagacidade. Descendente de escravos, sem muitas opções de estudo, não se intimidou em busca do melhor conhecimento sobre o mundo e, principalmente, sobre Oeiras. Ele era chamado assim, carinhosamente, né, de Poci. Poci, como era conhecido pelos familiares e amigos, foi um dos homens que mais colaborou com a manutenção das chamadas coisas de Oeiras, principalmente a memória musical.
Ele era um entusiasta da cultura, das artes, da música, da história e da educação dos oeirenses. Muito do que se sabe sobre a cidade foi relatado por Posidônio em cartas, discursos e notícias na revista O Cometa, em que era sócio fundador. A importância de Posidônio Nunes de Queiroz, ou só Posidônio Queiroz, para não só para o registro da memória da cidade de Oeiras, mas também para todo o registro da memória do Piauí, principalmente musical, é importantíssimo. E é bom falar sobre esses vultos sagrados da cultura piauiense, porque se fala pouco, né? A gente precisa estar sabendo do que aconteceu e quem foi que construiu culturalmente o nosso estado. Bom, ele sempre se encantava pela música. Tentava desenvolver seus estudos na arte através de uma flauta de ébano de 5 chaves. Um dos seus instrutores de flauta foi João Rego, pai da bandolinista oeirense Petinha Rego, né? Ela foi a última que faleceu. Admirava a obra de técnica, né, de Patápio Silva. Ainda na década de 1930, ele começou a dar forma à Orquestra Renascença, composta por 13 músicos da cidade. Geralmente, pessoal, quando tem um estudante, um interessado, um curioso, um esmiuçador cultural, musical, geralmente um dos objetivos é fundar uma orquestra, certo? Aí sempre começa pequeno, orquestra de câmara, depois a orquestra filarmônica, aí quando a coisa vai mesmo, vira orquestra sinfônica. Nós vamos já contar a história da Orquestra Sinfônica Teresinense. Bom, essa orquestra comporta 13 músicos, né? Compôs, dentre outras, Olha o Flautim, são composições do Posidônio, né? Junto à orquestra. Graça Infantil, Choro Fantasia, Valsa Serenata e Horas de Melancolia. Autor de notas e partituras de 11 valsas e 2 hinos, o flautista é a memória musical da cidade de Oeiras. Muitas de suas valsas foram dedicadas aos filhos e afilhados, além de amigos. Tem um CD dele, As Valsas de Posidônio Nunes de Queiroz, né? Inclusive eu tenho esse CD. Só uma das valsas teve letra e se chamou Pensando em Ti, de 1941. A gente fala CD, mas é uma tecnologia já, né, ultrapassada nesse sentido, porque CD player não é uma coisa que se encontra com facilidade. Quem ainda tem um Blu-ray player ainda pode escutar alguns. Eu escuto os meus CDs antigos num Blu-ray que eu tenho em casa. Bom, Pocinone compôs a valsa Graça Infantil em homenagem ao filho Francisco. E assim, ouvindo as músicas do Posidônio, a gente percebe a influência total, né, da música erudita europeia, desculpe, mas também um ecoar das influências locais, né, da vida do sertanejo Posidônio Nunes de Queiroz. Então, é uma pessoa importante, certo, na nossa música tradicional. E aqui, gente, a orquestra ainda não é a orquestra sinfônica, faz parte, né, do elenco da música tradicional piauiense, a nossa orquestra sanfônica. Isso mesmo, porque são compostos de músicos que tocam, né, sanfona. Ah, professor, mas bem aqui sim tem uma guitarra elétrica, né, e tem uma zabumba, mas é para compor o acompanhamento. A grande parte das obras são executadas com sanfona. A Orquestra Sanfônica de Teresina se apresenta principalmente em festas populares mais representativas, se apresenta em escolas e também fazem a divulgação, né, do instrumento e oferecem cursos também. A Orquestra Sinfônica aqui, eles estão no Parque da Cidadania, aqui em Teresina. Aí nós temos a Orquestra Sinfônica Teresinense, a OST, com esse logo aqui, bem bacana. E aqui
a fotografia, né, dos componentes da Orquestra Sinfônica Teresinense no palco do Teatro 4 de Setembro. Vamos conhecer um pouco sobre ela? A Orquestra Sinfônica de Teresina nasceu em 1993, faz pouco tempo, como projeto da Prefeitura Municipal de Teresina através da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves. E o nome era Orquestra de Câmara. Como eu falei para vocês, começa assim, a orquestra, ela, dependendo do tamanho, ela é denominada assim, Orquestra de Câmara, Orquestra Filarmônica e depois a Orquestra Sinfônica. Porque depende da quantidade de músicos, né, e consequentemente de instrumentos. Bom, começou como orquestra de câmara e já em seus primeiros anos de existência construiu uma história de destaque no cenário musical teresinense. A primeira apresentação da orquestra aconteceu durante as comemorações dos 141 anos da capital piauiense. Estava lançada então a semente que cresceu e passou a produzir muitos e valiosos frutos. Desde lá, muitos convites foram atendidos para participar de diversas solenidades e eventos culturais, sempre realizando apresentações que tiveram excelente repercussão nos meios artístico, político e cultural da comunidade piauiense. Ou seja, ela já começou dando certo, porque era um projeto sólido. O curso de habilitação em música da área de artes da Universidade Federal do Piauí é um dos mais fortes nesse setor. Tanto que, bom, eu fiz arte visual lá, mas o pessoal de música, eles era assim uma coisa à parte, era como se fossem os importantões, né? A gente também admirava eles, porque o curso é realmente bastante respeitado e muito procurado. E é desse pessoal, né, desse povo, como a gente costuma falar, que nasce tanto a eloquência quanto a solidez musical tradicional do nosso estado. 8 anos depois da fundação, né, o maestro Aurélio Melo assumiu a regência e direção da orquestra. Professor, quem é esse Aurélio Melo? Você conhece a música mais popular representativa da cidade de Teresina? Aquela que fala, quem troca, destroca, minha Teresina não troco jamais? Pois é, o Grupo Candeia foi que, né, divulgou e cantou essa música com composição dele, do Aurélio Melo. E hoje ele é o maestro da Orquestra Sinfônica, ampliando suas atividades, seu repertório, dando-lhe o estímulo necessário para seu crescimento e sendo responsável por sua administração e regência até hoje. O maestro é bastante respeitado no cenário piauiense, como no cenário nacional e internacional. É uma das personalidades musicais, culturais, né, do estado do Piauí, que merece essa atenção e o respeito de todo mundo. Eu inventei de fazer, na época de faculdade, de fazer uma disciplina de coral para poder melhorar a minha musicalidade, e ele era o regente, né, do coral da UFP. E aí eu tive a oportunidade de ser regido por ele. Mas durou pouco, depois de uma semana eu saí porque eu não aguentava acompanhar. Não sei cantar? Então vamos lá. Em 2005, criou-se a Associação dos Amigos da Orquestra de Câmara de Teresina, que apresentou um projeto de ampliação e reestruturação da orquestra. O projeto foi completamente aprovado pelos Correios, com apoio do então presidente e ex-ministro João Henrique Souza. Logo foram repassados os recursos que foram usados para pagamentos dos músicos e compra de novos instrumentos, como trompa, fagote, oboé, tímpano, violinos, entre outros, que a orquestra ainda não possuía. Assim passou a ter uma composição de uma orquestra maior, estão percebendo aí? Passando a se chamar de Orquestra Filarmônica do Piauí. Durante 2 anos usou-se esse nome, que aí com ampliação, né, do número de componentes e de instrumentos, passou a ser chamado, né, passa a ser chamada de Orquestra Sinfônica. Beleza? Bom, a Orquestra Sinfônica tem um papel e um peso cultural forte no nosso estado, principalmente porque ela representa uma tradicionalidade musical erudita. E a cidade de Teresina sempre teve essa busca mais pelo erudito do que pelo popular. Isso é uma verdade que deve ser dita. Não é que o nosso folclore, as nossas músicas locais e danças sejam desrespeitadas ou desvalorizadas. Muito pelo contrário. Mas é porque a gente percebe
que cresce mais rápido, né, esse meio mais erudito, do que os meios mais populares. A gente vê isso na história da orquestra filarmônica, de câmara, depois filarmônica, depois sinfônica, certo? Em relação a outros projetos. Mas, enfim, faz parte da nossa história, é uma representatividade não folclórica, não regional, tem um peso mais europeu, né, mais do colonizador, mas é a nossa orquestra e está aí e deve ser valorizada mesmo, certo? Olá, na aula passada eu pedi para vocês fazerem aí, né, uma pesquisa e responder 2 questões. Aí eu trouxe aqui as respostas sugeridas para correção dessas perguntas. Eu falei de arte de guerrilha na aula passada e pedi para você, na questão 1, caracterizar essa arte de guerrilha e estabelecer sua função, certo? Aqui eu trago uma resposta sugerida. Não é que a pesquisa que você fez esteja errada. É claro que a pesquisa tem que ter a ver com a resposta sugerida aqui, tem que estar dentro do mesmo campo, falando possivelmente, né, das mesmas coisas. Mas a resposta sugerida é esta, que a arte de guerrilha se caracteriza por estar em espaços não originais ou tradicionais da arte. Quais são os espaços originais e tradicionais da arte? Museus, as salas de exposição, certas galerias. Então, essa arte de guerrilha não está nesses espaços. É arte de rua e não pede permissão para ser produzida ou instalada. Isso é uma característica dela. Então é uma arte ilegal, é uma arte marginal? É, mas com um grande apelo político reflexivo, certo? Tem função de quê? Qual é a sua função? De construir uma reflexão sociopolítica e é de caráter social, identitário e representativo. Ok? A sua resposta dentro da sua pesquisa, se ela tiver em consenso com o que está explanado aqui nessa primeira questão, então tá ok. E repito, não precisa ser com as mesmas palavras, certo? Só tem que ter a ver com a proposta aqui da nossa pergunta. Ainda sobre arte de guerrilha, né, tem os exemplos que são o grafite, algumas pinturas representativas de alguns moldes políticos e sociais, esculturas também, né, eu dei um exemplo de esculturas que são colocadas assim, sem o autor definido, sem uma proposta, sem a permissão, colocadas em certo espaço para criar uma reflexão, né, construir uma crítica, muitas vezes sociopolítica, econômica. Certo? Adiante. A outra pergunta, foi só 2 perguntas que eu coloquei. Pedia para você explicar como a arte de guerrilha pode trabalhar a consciência política. E quando a gente fala consciência política, gente, não é... Porque, assim, tradicionalmente, a palavra política no Brasil, a maior parte da população tende a pensar em questão de política partidária. E não é isso que a gente está falando aqui. O ser humano é um animal político, ou seja, quando você está discutindo num ônibus, o local que você vai sentar, você está fazendo política, certo? Tudo que é debatível, todo assunto que se sustenta por uma reflexão e um debate, seja ele qual for, é político. Então, como é que a arte de guerrilha pode trabalhar essa consciência política? O que é consciência política? É essa clarividência que a gente tem sobre esses assuntos. É a capacidade de construir uma argumentação, uma compreensão, dentro de uma clareza, claro, sobre assuntos sociais, certo? Que envolve o nosso viver social. Então, como é que essa arte de guerrilha pode trabalhar com isso? A resposta sugerida é que a arte de guerrilha trabalha na conscientização de eventos políticos e no esclarecimento de situações socioambientais. Como é que isso pode acontecer? Quando você vê um grafite que chama a sua atenção pela frase
Eu usei como referência aqui na aula passada um grafite que eu vi, né, no muro de uma escola, onde estava grafitado, né? Não deixe que a escola impeça que você aprenda. Aí você já fica pensando, eita, escola já é um espaço que a gente está lá para aprender. Minimamente se pensa assim, como é que pode acontecer da escola impedir que eu possa aprender? Aí aquilo já coça atrás da orelha como uma pulga, né? E você começa a se perguntar e construir certas argumentações. Você pode não concordar com o que está escrito, mas uma reflexão foi criada. Ou você pode concordar e se aprofundar no processo. Chegar em casa ou com um tempo mais vago, não, vou pesquisar mais sobre isso. Quem será que disse isso? Será que isso tem... Ou discutindo com outra pessoa. Eu vi tal frase assim, eu vi escrito na parede. O que você acha? Aí trocar uma ideia sobre o processo. É exatamente nesse momento em que a coisa está criando consciência política em você, e você, como irradiador de ideias, você passa isso para frente. Ou simplesmente você discorda, lê e faz e aí vai adiante e segue tua vida, sem problema nenhum. Mas isso não deixa de acontecer. Por isso que é chamada de arte de guerrilha. É mais ou menos assim, como você, numa guerrilha, numa guerra de verdade, pode acontecer de você ter que lançar, né, um artefato bélico, uma bomba, uma granada, alguma coisa. E esse instrumento artístico vai funcionar como esse artefato bélico. Você está dentro da trincheira, a gente se vê muito isso em filme de guerra. Você está dentro da trincheira e de lá você joga a granada. E ela vai fazer o seu papel mais na frente, explodindo. A arte, nesse sentido, vai estar lá presente como um instrumento de construção de consciência política. Ela explode, né, entre aspas, nessa hora em que você, para, né, e pensa ou procura raciocinar sobre aquela mensagem. Beleza? E os exercícios para a próxima sobre a aula de hoje, música tradicional piauiense, 2 perguntas de novo, para você pesquisar a resposta, certo? Baseado também, lógico, na aula que a gente deu hoje. Qual a função social e histórica das músicas e danças tradicionais de uma região? É claro que a gente está estudando a região do Piauí. Não precisa ser uma resposta específica para a região do Piauí, certo? Mas qual é essa função social e histórica desse tipo de música, desse tipo de dança tradicional para aquela região? Tem uma função, ela vai resolver alguma coisa no sentido de trabalhar, sendo a música tradicional, folclórica, de trabalhar ali alguma coisa naquela comunidade, certo? Lógico, de maneira subjetiva. Muitas vezes não precisa nem ser objetiva ou prática, mas há uma função social e há uma função histórica, certo? Dessas músicas tradicionais. Então, qual será ela? A segunda questão, explique como a fusão de culturas, a mistura de culturas, pode enriquecer uma expressão artística local. Muitas vezes a expressão artística local já existe. Aí você identifica que ela tem influência, né, de fusão de várias culturas. No nosso caso, no Brasil aparece muito essa coisa da cultura tanto europeia quanto indígena, do pessoal que já estava aqui, né, dos povos originários, e africana, dos escravizados que vieram, né, trazidos para cá à força. Então tem sempre esse conjunto. Agora, como é que essa fusão pode enriquecer uma expressão artística local? Essa é a pergunta número 2. Então fica a orientação, você pesquisa, responde. Não esqueça de repassar isso para o tutor de sala, né, para que possa constar bem a sua participação na aula de hoje. E assim, na próxima aula, nós vamos ver a música contemporânea piauiense, certo? A gente passa da música tradicional para a música contemporânea piauiense, a música mais moderna. Aí a gente vai conhecer algumas pessoas que você já deve ter ouvido falar o nome, tá ok? E as várias representatividades da nossa música contemporânea. Obrigado por ter ficado comigo até agora, um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente!